Agora é a notícia mais triste. O Brasil cansa. É a notícia mais triste. Para mim é a mais triste. Porque quando eu fui na manifestação do dia 6 de abril, agora aqui na Paulista, trabalhei igual prima na noite, na finada noite do FGTS, que acabou, né? Agora não pode mais sacar, é só o empréstimo. Quando tinha a noite do FGTS, nossa senhora, era carro que não parava aqui na Augusta. Trabalhei igual aquelas damas, né, da noite do FGTS, e falei aqui na Oeste, a hora que eu saí do carro, vim para cá, que eu vinha para lá, ia para lá, falei, olha, eu estou aqui porque eu falei, desde o dia 7 de setembro do ano passado, eu venho falando. Eu me senti um idiota na manifestação do 7 de setembro. Me senti um idiota. Porque prometeram mundos e fundos, vai ter obstrução, não tem... Aconteceu nada. Aí chegou o dia, acho que 16 de março, Copacabana, Princesinha do Mar. Transmitimos, foi bacana, etc. Porque a gente tem que pensar em quem está preso, né? Não em quem está indo na manifestação. Nós temos que pensar em quem está preso. O que mudou para eles? Então vamos fazer em São Paulo dia 6, porque a esquerda ia fazer uma no final de semana anterior, inauguraram a manifestação, né? A manifestação com ideologia de números, né, na contagem. E aí no dia 6 esteve aqui. Falei, não, vamos lá. Falei, eu vou, mas eu vou cobrar um por um. E eu venho aqui cumprir a minha promessa. Né, Ana Paula? Sim, nós temos, eu cumpro as minhas promessas. Eu pode não gostar de mim, como todo ser humano, mas eu sou honesto. Honesto eu sou. Então, como prometido, senhoras e senhores, eu vou aqui expor que precisa ser exposto. Porque é uma vergonha. Eu já me senti idiota no 7 de setembro. Me senti idiota agora também na manifestação do dia 6 de abril. Idiota. E sinto também que se sentem idiotas cada uma das centenas de milhares de pessoas que estavam lotando a Avenida Paulista de ponta a ponta no domingo 6 de abril. Nós somos feitos de idiotas, imbecis, estúpidos, mais uma vez, tá? Porque eu vou falar do PL sem anistia. Não é PL de projeto de lei. É PL do partido PL. Partido Liberal. Partido Liberal. Porque não adiantou a gente cantar eu, pauta logo o Altineu, porque virou a piada. Eu pergunto assim, você pautou? Aí como é que é a resposta da piada? E o Altineu? Nem o Altineu, nem eu. E o Altineu? O que tem o Altineu? Ele não pautou nem eu. Isso, não pautou, né? Nem eu. Não pautou nem eu. Não pautou, não pauta e nem pautará. Tá? Não vai dar certo. Não pautou, não pauta e nem pauta. Não tem E. Não pautou, não pauta, nem pautará. Não tem pau, portanto. Nada. A pauta não vai estar dentro mais. Não tem pauta da anistia. Durante viagem particular ao exterior do presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Marmota, o primeiro vice-presidente, Altineu Cortes, do PL, deputado federal do PL pelo Rio de Janeiro, assumiu o comando da casa. E, mesmo com o avanço e o crescimento espetacular, num período de menos de uma semana, e o protocolo antecipado para a urgência, mesmo com o avanço do projeto da lei de anistia, que teve o requerimento de urgência protocolado nessa semana pelo líder do PL,
o Sóstenes Cavalcante, o Altineu não pautou, não pauta hoje, nem pautará depois, tá? É duro. Vai ter que esperar pelo Mota. E aquela promessinha de, olha o nosso xadrez, xadrez 3D, xadrez, para quem nem sabe nem jogar dama, vai falar em xadrez. Nós vamos ter visto, na ausência do presidente, uhul, o Brasil é nosso, uhul, eu tomei no... E eu me senti idiota. Sabe por que eu me senti idiota? Porque o Altineu tava lá no caminhão domingo, dia 6. Tava lá, com a carona dele lá. Tava fazendo o que ali, o Altineu? Certamente veio, eu não quero fazer lucubrações, mas estava lá. Estava lá. Altineu. Altineu, o nome não lhe cabe. Altineu, não é? Devia ser Baixineu. Baixineu. Altineu Cortês ainda por cima. Baixineu Descortês devia ser vosso nome. Porque o que você fez foi uma baixaria. E ainda teve a coragem de olhar para a cara do povo brasileiro na Paulista. Teve a coragem de receber aplauso do povo na Paulista. Porque eu sempre falo aqui, né? O cara de pau é corajoso. Para você ser cara de pau, você tem que ser corajoso. Sem coragem, você não consegue ser cara de pau. Sem coragem, você não consegue enganar as pessoas. Você ser estelionatário, não estou falando de tipo penal, não é calúnia. Estou falando estelionatário como perfil. Como tipo... traço de personalidade. Como enganador. Tem que ter uma dose de coragem. E para enfrentar centenas de milhares de brasileiros que lotavam a Paulista no domingo, dia 6, o senhor teve que ter coragem, hein? Tá? Teve que ter coragem. Por falar no requerimento de urgência, tá? O único, lembra do deputado do PL, o único que não assinou? Esse aí é outro, que nós vamos falar agora. O Antônio Carlos Rodrigues, deputado federal aqui por São Paulo. Muito amigo do Alexandre de Moraes, diga-se de passagem. Ele foi ministro dos transportes do governo Dilma e, como já falei que ele é amigo do Alexandre de Moraes, se eu não falei, falo de novo. Falou. Eu falei mesmo, eu esqueci. Não falou não, esqueceu. É amigo do Alexandre de Moraes. Não sei se é amigo. Qual é o nome dele? Eu não sei se é amigo. É Antônio Carlos Rodrigues. Teve uma votação baixa. Ele é daqueles que entrou no coeficiente. Ah, no coeficiente. Ele é deputado de coeficiente Não, eleitoral. Coeficiente eleitoral. Isso. Em discurso na Câmara, o Antônio Carlos Rodrigues, ele se justificou, viu, Ana Paula? Uhum. Ele foi lá se justificar e ele disse que não vai ceder às pressões, que não guia sua vida política por apelos do legislativo, ou seja, o representante do povo não guia sua vida política pelos apelos do povo. Tem que ser deputado de coeficiente mesmo para falar uma coisa dessa, hein? E que o parlamento não pode assumir o papel de julgador para não comprometer o equilíbrio entre os poderes. É piada, né? É uma piada. E ele ainda atacou o Silas Malafaia. Por quê? Eu acho que... tem que falar dele, porque ele... Se a bandeira do PL e o presidente do PL estava lá, o Valdemar Costa Neto, por mais controverso que seja, ele estava lá. Se a bandeira do PL hoje é a anistia, Antônio Carlos Rodrigues devia ser sumariamente expulso do PL e perder a vaga. Perder a boquinha dele ali. Porque é a bandeira do PL e ele ainda esculacha a bandeira do próprio partido ao dizer o que disse. Tá? Agora,
ele ainda assume. Aí eu tenho que dar um crédito para o único deputado do PL que se negou a assinar a urgência da anistia. E provavelmente Tem que dar um crédito, sabe por lá quê? na manifestação, né? Não estava na manifestação e assumiu, Ana Paula. Esse pelo menos teve hombridade. Porque se aí fala sustentar uma posição, você precisa ser homem. Então ele, pelo menos, ele foi sujeito homem. Aí ele tornou toda a bancada do PL e o Valdemar Costa Neto pessoas em risco de não serem sujeito homem. Porque ele foi sujeito homem. Ó, acho que essa bandeira do PL é um absurdo. E aí agora ele jogou a bola pro PL. E tem um detalhe pra Bibi. O PL é homem ou só ele é homem? Então, aí tem um detalhe que é o seguinte. Ele usou um argumento com o qual eu concordo, que é o seguinte. Ele é fundador do PL e ele diz o seguinte, olha, eu sou fundador, eu tô há 30 anos no partido, não é essa turminha nova que chegou agora que vai dizer o que eu devo fazer. Até aí ele tá correto. Não, não tá também, Calma, Arthur. Vou chegar Tá. lá. Ele está correto. Porém, qual é o erro dele? Ele precisa entender que pessoas e partidos evoluem ao longo do tempo. Que o PL de 2025 não é o PL de 30 anos atrás, quando ele fundou o partido. Que o PL hoje é um símbolo de centro-direita. E que o PL, na sua maioria, decidiu colocar dentro do partido o maior símbolo da direita, que é o Jair Bolsonaro. A partir do momento que isso aconteceu, o PL não é mais o PL de 30 anos. O PL hoje tem posição, é de direita, é Bolsonaro. Portanto, embora ele esteja correto no argumento de que ele é fundador e de que não é a turma nova que determina, ele precisa sair do partido. Porque hoje ele não é coerente com a nova posição do PL. Então, ou ele tem que ser expulso, ou ele tem que entender que hoje o PL não cabe mais para ele, que ele não é PL mais. E que, portanto, se ele é o único que não votou a favor da anistia, ele que está errado, e não os demais. Ele está errado em tudo, porque assim, você ia falar, vamos imaginar, ele que saia. Deputado de coeficiente, não tem foto. Não tem voto! Não tem voto. Ele vai sair para quê? Vai fazer o que da vida? Nada. E outra, ele está errado, porque não é certo falar, eu sou fundador do partido. Partido não se confunde com as pessoas. Muito embora no Brasil isso aconteça, todo mundo acha isso, mas ele declara expressamente que o partido político é a expressão do patrimonialismo dos donos do poder. É isso que ele faz. E é pior ainda, se o PL não expulsá-lo de lá, o PL vai ficar com a pecha de partido de coronel. De partido de coronel. Então o que ele fez está tudo errado. Mas não só com relação ao PL. O Antônio Carlos Rodrigues, por mais errado que esteja em tudo, ele é mais homem que o Altineu Cortez. Que também não tem que ser expulso? Que o Altineu Cortez. Por que não vai expulsar o Altineu, então? Por coerência. Olha, ele tem a caneta pra pautar a anistia e não pauta? É muito pior que não assinar urgência. É pior mesmo. E sabe por quê? Enquanto essa vacilada do Altineu foi um gol do PT. Golaço da esquerda. Porque, segundo informações do jornal O Globo, com a oficialização do requerimento de urgência e com a trairagem do Altineu Cortez, o governo Lula traça já uma estratégia para tentar virar o jogo e enterrar o projeto. A ideia é aproveitar brechas no regimento da Câmara que deem margem para o presidente Hugo Motta negar o pedido de urgência. Assessores da própria Gleisi Hoffmann vão fazer um esforço hercúleo para convencer os deputados que assinaram o pedido de urgência a assinar um novo documento pela retirada do requerimento, o que forçaria o Motta a retirar a pauta do regime de urgência. Olha que genial! Tá aí, ó. Altineu Cortez foi a Paulista dia 30, teve a cara de pau de olhar para centenas de milhares de patriotas que ocupavam a Avenida Paulista, lotavam a Avenida Paulista,
se comprometeu, assinou a urgência. Assinou a urgência por quê? Ele assinou a urgência, ele assinou o pedido de urgência. Ele assinou o pedido de urgência e na hora de fazer valer a urgência, não, para mim não é urgente. Isso também, pro caso do Altineu, gera uma séria implicação no Conselho de Ética. Ó, oposição que faz parte do Conselho de Ética, tá aí, ó. Vocês podem caçar o Altineu. Que você quer coisa mais antiética do que na quinta-feira você, vamos dizer, eu vou usar, no dia 1, assinar um requerimento de urgência e no dia 2, você que é responsável por dar vazão a essa urgência, assumir que não é urgente? Tá aí, ó, isso é quebra de decoro. Quebra de decoro. O sujeito assinou que era urgência e, porque ele era a pessoa legitimada para fazer aquilo que a urgência demandava, não agiu urgentemente. Então é quebra de decoro. Então o Antônio Carlos Rodrigues, pelas suas declarações, precisa ser expulso do PL. Agora, o Altineu Cortes, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, merece muito ser cassado pelos próprios pares por quebra de decoro.